Bem-vindas a mais um episódio do Mulheres UOL. Eu sou Pamela Welter, host oficial por aqui, e a minha missão é anfitriar, conduzir histórias para que você que está aí ao redor do mundo nos escutando hoje em mais de 30 países pelo mundo, para que você tenha um novo insight, uma nova forma de pensar através da história de uma mulher. E hoje a gente está recebendo aqui Jade Ferreira. Vou apresentar um pouquinho ela, mas com certeza aí a história, durante a história a gente vai conseguir saber mais sobre a Jade. Ela é casada, tem 43 anos. Não parece, Jade? Ai, Só obrigada. vou dizer que não parece. Um filhote de 11. Ela foi costureira, estilista e hoje ela é empresária e empresária de 3 empresas. CEO da Pigmento Jeans, da Startex e Pé de Ameixa, e ela vai contar um pouco dessa trajetória. Hoje, o nosso episódio, o nome do nosso episódio é esse, de costureira a empresária, e a intenção é mais do que trazer a história da Jade, é a gente poder despertar, talvez através da história dela em você, a possibilidade, porque às vezes é tudo que a gente precisa, saber que é possível, né, Jade? É isso aí, Pamela. Bem-vinda. Bom, muito obrigada, né? Quero dar um olá aí para a galera, dizer que estou muito feliz por esse convite e poder compartilhar, né, com as mulheres que, como eu, sonharam, sonham, né, e precisam acreditar que é possível. E eu vou começar, antes de a gente fazer a primeira pergunta, dizendo que a Jade é uma empresária que, mais do que diz que acredita que é possível, ela incentiva, né? Porque por conta dela, a gente, com o incentivo dela e das empresas dela, a gente está realizando o Prêmio Mulheres UOL. A Jade é uma das nossas patrocinadoras que acreditou no projeto. Então, cada uma de vocês que está escutando e que vai participar do prêmio, lembre que essas marcas representam uma mulher que representam, de certa forma, todas nós, né? Nessa ideia de acreditar, né, o poder da história, o poder de fazer uma mulher se desenvolver para chegar aí nos lugares que ela pode chegar, que às vezes o que a gente precisa é só disso, de um meio. Muito obrigada, tá, Jade? Não, imagine. Vamos começar aí com a primeira pergunta que, né, Jade, acho que não tem como fugir. A gente precisa fazer um fio da meada, assim, da tua história, que é perguntar como tu começou como costureira. Por quê? Então, Pamela, na verdade, eu sou filha de uma costureira, né? Eu sou, na verdade, de uma cidade chamada Sangão, que fica próximo de Criciúma, Tubarão. E Meu pai mora hoje em Jaguaruna, então deve ser perto. Jaguaruna. Eu nasci em Jaguaruna. Sangão era distrito de Jaguaruna, em 92 se emancipou. Então, eu nasci em Jaguaruna e hoje moro no Sangão, mas sou natural de Jaguaruna. E então, né, a minha família é dali, meu pai é um cortador de pedras de alicerce, e a minha mãe era uma costureira que costurava em casa, né, onde as pessoas levavam um pedaço de tecido, tirava a medida e fazia a roupa. Enfim, eu com 14 anos, né, uma família muito tradicional, minha mãe é uma pessoa muito firme, uma pessoa de muita fé, mas muito conservadora, muito forte, minha mãe. Então, 3 meninas, tá? Eu sou a filha do meio. E aí, então, eu queria estudar com 14 anos, e a minha mãe dizia que a gente não podia estudar, uma menina não podia estudar à noite, porque uma menina de família não podia estudar à noite. E eu tinha 14 anos, recém-feitos, em janeiro, e tinha me formado já no 8º ano e tinha que fazer o ginásio, o 2º grau, né, que a gente falava, tinha feito o ginásio. E aí, minha mãe disse, não, tu não vai estudar e pronto. E meu sonho era estudar, mas a minha irmã mais velha não estudou porque também não tínhamos condições. Então, um dia eu peguei uma bicicleta e fui pedir emprego. Tá? E o meu primeiro emprego, na verdade, foi numa cerâmica de telha, sabe? Telha de barro. Sei. Trabalhei 30 dias, tá? Peguei minha bicicleta, fui na empresa e pedi emprego. E a minha mãe disse, se tu conseguir emprego, tu começa a estudar. Eu fui lá, pedi e ganhei o emprego e comecei a estudar à noite. 30 dias depois, tinha uma fábrica de costura, que era o melhor emprego, né? A gente tô falando de 20 anos atrás, tá? 94. 20, né? 30 anos, né? 30 anos. E, então... vai fazer 30, né? Vai fazer 30 anos. E aí, aí a minha irmã trabalhava nessa empresa como costureira, e aí conseguiu uma vaga para mim.
Então, eu saí da cerâmica, que era um emprego, né, bem difícil, assim. Fiquei 30 dias. Tal. Pesado, provavelmente. E fui nessa empresa trabalhar, aprender a costurar. Aprendi a costurar lá, a trabalhar na máquina industrial, porque só sabia trabalhar naquela máquina simples. E comecei, tá? E assim, como o primeiro emprego, como qualquer menina de 14 anos que precisa trabalhar, né, para comprar suas coisas. E mais, assim, eu precisava ajudar no orçamento da casa, porque a gente era de uma família muito humilde. E ela deixou você começar a estudar? Deixou porque ela tinha prometido que se eu conseguisse o emprego, ela deixava. Mas a minha mãe era ali assim, ó, bem dura. Então, e aí eu comecei, né, a trabalhar. E aí ali, numa máquina de costura, quando tu trabalha na máquina de costura, tu não pode conversar, né? Porque tu tem que produzir, é um trabalho repetitivo. E ali eu decidi traçar os planos da minha vida. Eu pensava assim, ó, bom, eu tenho 14 anos, né? Sou de uma família pobre, não vou receber herança, né? Não tem quem me ajude? Não tenho quem me ajude. Não vou ter um homem rico para casar, porque eu era feia. Então eu pensava assim, então a vida vai ser bem difícil comigo, sabe? Mas tem uma esperança. Eu posso fazer uma história diferente. E aí eu ficava, como que eu vou fazer para fazer essa história diferente? Porque eu quero ser alguém na vida, eu quero crescer. E aí eu pensando, né, eu disse assim, bom, eu dependo de mim. Então eu vou fazer isso. Mas o que eu vou fazer? Eu pensei assim, o que eu vou fazer para mim crescer? Né? Então, assim, o meu primeiro passo era crescer naquela empresa que eu estava trabalhando. E aí eu disse assim, eu tracei a seguinte meta, eu vou ser a melhor costureira. Porque se eu for a melhor costureira, a empresa vai perceber, tá, que eu sou a melhor. E quando tiver uma oportunidade de crescimento, ela vai dar para quem? Para melhor ou para pior? Vai dar para melhor. Sim. E ali eu comecei a minha estratégia. Então, com 14. Com 14 anos. E aí eu comecei a trabalhar muito, a vestir a camisa da empresa. Tinha a minha encarregada de grupo, eu me colocava à disposição para tudo. Ela precisava de alguém para fazer hora extra no sábado. Eu estava disposta para vir. Ela precisava de alguém para trabalhar até mais tarde. Eu estava disposta a vir. Ah, tem que hoje entrar 12h30, que era 30 minutos de descanso. Eu estava lá. E todo mundo ria de mim, Pamela. As minhas colegas diziam, não, tu vai puxar saco. Ah, não sei o que tal. Aí eu dizia assim, não, eu tenho planos. Eu quero crescer nessa empresa. Não, tu não vai crescer. Não, eu vou crescer. Vou crescer porque eu sou a melhor costureira. Eu produzia mais que todo mundo. Eu me desafiava a produzir mais. E aí, o tempo passou, assim, passou 1 ano, 2 anos. Teve uma oportunidade para ser gerente de pequeno grupo. E aí, eu me aproximei da minha gerente, né, que era de pequeno grupo. E aí, quando surgiu a oportunidade, eu pedi para ela, assim, tu me dá a oportunidade. Eu estou aqui, eu entendo do teu lado, eu trabalho e tal. Ela assim, não, com certeza. Ela me deu a oportunidade. E aí, eu dei meu primeiro passo, com 2 anos de empresa. E aí, assim, quando eu fui para o pequeno grupo, a empresa tinha 300 costureiras. E tinha 5 gerentes de pequenos grupos. E aí eu pensei assim, agora eu tenho que crescer de novo. Eu vou ser a melhor gerente de pequeno grupo. Porque um dia vai ter uma vaga de grande grupo, que era uma só. E vai ser minha. Só que agora eu tinha um desafio muito maior, que era fazer, né? Tinha que conquistar as pessoas para que elas fizessem. E aí eu comecei a me desenvolver. Porque assim, né, naquela época, Pamela, não tem hoje, tu entra no YouTube, como desenvolver pessoas. Não existia isso, né? Não tinha informação. Não tinha informação, era na cara e na coragem, era nas minhas próprias conclusões, né? E aí, assim, isso eu tinha 16 anos, e aí já estava quase me formando no 2º grau, e aí todas as minhas colegas iam fazer magistério para ser professora na época. E aí eu não quis ir. Aí todo mundo riu. Como não? A profissão da hora é estudar e ser professora. Eu disse, não, eu vou crescer dentro da confecção. Não, mas tu tá louca, trabalha um monte, é cansativo, chega tarde e tal. Né? Eu pegava um ônibus, Pamela, às 5h30 da manhã,
chegava às 17h50, pegava um ônibus do colégio às 18h05 e chegava em casa meia-noite. Tá? Então eu ia sem tomar banho, chegava em casa, tomava banho, né? Mas eu era feliz. Eu sempre fui feliz porque eu tinha um objetivo. Uhum. Então, desde o Que início, movia, né? que me movia. Então, as minhas colegas tudo foram fazer magistério e eu fiquei na confecção. Acabou, fiz o terceirão, tal, aí não fui fazer magistério. E aí fiquei me desenvolvendo na empresa. Aí eu comecei a pensar, como que eu vou fazer as pessoas produzir? Então, eu tenho que fazer elas gostar do ambiente. Então, eu fazia desafio, eu dava bombom, eu criava meta, sabe? Eu fazia uma série de ações internas para o meu grupo produzir. E assim foi, eu fiquei mais 2 anos na empresa, e aí teve uma vaga de gerente geral da empresa. E aí eu fui promovida para gerente geral. Então eu com 19 anos, eu era gerente de uma empresa com 290 costureiras, 300 costureiras. Uhum. E eu cuidava toda a parte de produção. E claro, e com isso eu fui aprendendo tudo, né? Então tudo da confecção eu aprendia. Só que assim, era muito difícil, porque nessa época, Pamela, as pessoas eram, a gente era cobrada de uma forma diferente de hoje, né? Era na força, assim. E então, muitas vezes, assim, eu tinha vários desafios de fazer, de tirar produção, tal, e nem sempre eu conseguia, né? Então eu chorava muito, né? Eu chegava em casa e eu dizia para minha mãe: "Eu não quero mais, eu quero ir embora, eu vou sair da empresa, não vou mais trabalhar". E a minha mãe, sábia, né, dizia assim, ó: "Filha, pedra que muito rola não cria limo, tá? Tudo na vida tem um preço. Tu não, olha só, tu era a tua irmã é costureira ainda. Tua irmã é costureira, tu já é encarregada da fábrica, que a gente falava, né? Tu já é gerente da fábrica. Aguenta, Uhum. não tem problema. Não tem, né? Quanto mais tu cresce, mais porrada tu leva. Mais porrada tu É leva". proporcional. E aí tu tem que desenvolver a tal da inteligência emocional, Uhum. né. E aí eu dizia assim pra mim: "Dói, mas eu vou chegar lá". Eu dizia assim pra mim numa mesa como essa, Pamela, eu dizia assim pra mim, às vezes com as lágrimas pingando, assim, eu dizia assim: "Ó, um dia eu vou ter uma fábrica maior que essa", eu dizia pra mim. "Um dia eu vou ter uma fábrica maior que essa", Uhum. tá. E eu dizia aquilo e assim, com convicção, tá. Então passou, eu fiquei de gerente da fábrica durante 2 anos. Nesse tempo eu comecei a guardar um dinheirinho, tal, e aí eu comprei com um amigo meu uma fábrica, uma pequena fábrica de costura para mim, Com 19? com 20 anos daí eu já Uhum. tinha. E aí comecei, aí ele que cuidava daquela fábrica, tal, trabalhava para terceiros, né, e eu continuei naquela empresa. Aí como eu só fiz o segundo grau, eu não fiz faculdade, com 20 anos, daí eu pensei assim: "Agora eu sou gerente da fábrica, mas eu quero mais, né, eu preciso me especializar, então eu quero ser estilista". E nisso, claro, eu me apaixonei por jeans, porque eu trabalhava já na fábrica de jeans, né, e aí eu disse: "Eu quero ser estilista", eu sempre fui muito criativa, assim. Uhum. E aí eu tinha que fazer faculdade, só tinha faculdade em Criciúma na época, eu morava em Morro da Fumaça. E aí eu peguei e fui, e aí fiz o vestibular, passei e tal, e aí comecei a fazer, aí isso eu casei nesse meio período e tal, e casei com 19 anos, e aí saí de casa tal, aquela coisa de menina do interior, né. E aí comecei a fazer faculdade em Criciúma, então eu trabalhava em 13 de Maio, que era um município vizinho, morava no Morro da Fumaça e ia para Criciúma fazer faculdade. Comecei fazendo moda e trabalhava o dia todo, né, na fábrica. Então, quando fez 2 anos que eu estava trabalhando, meu marido virou para mim e falou assim, ó: "Olha só, mulher minha não pode estudar à noite porque não é bom. As pessoas falam, e agora tu tem que escolher, ou a faculdade ou o casamento". Nossa, que escolha difícil. Difícil, né. Aí eu parei um pouquinho, e aí eu pensei em tudo que eu tinha planejado para mim. Aí eu disse assim: "Então tá, tu vai embora de casa quando?".
E isso é interessante, assim, né? Porque às vezes é muito importante, né? Eu lembro que na época né, isso aconteceu comigo, e assim, são coisas que são difíceis, né, de tu tomar essas decisões. E por isso que assim, ó, hoje, né, eu gosto de falar isso, assim, é muito importante tu escolher quem tá do teu lado, né? Uhum. Ter certeza das pessoas que te apoiam ou das pessoas que te jogam para baixo, Mas né? antes disso, Jade, eu percebo em ti uma clareza que é muito difícil de ter. Às vezes, o que mais impede as mulheres de crescer, o que deixa elas travadas, é porque elas são multipotenciais. Então, elas atiram para tantos lados e andam 1 milímetro para cada lado. E tu colocou toda a tua energia em um projeto. E daí, quando chegava ali, daí tu traçava um outro projeto. Então, eu percebo uma clareza muito grande de onde você queria chegar. Isso eu acho que deve ter sido um grande diferencial. É, assim, Pamela, uma coisa que para mim, eu lembro assim como se fosse hoje, sabe? Daquele sentimento de estar ali numa máquina de costura. E eu lembro que eu pensei assim, ó, onde que eu quero chegar? Eu pensei para mim, eu quero ser uma pessoa reconhecida profissionalmente, tá? Como uma pessoa muito boa no que faz, Uhum. sabe? Então, assim, ó, aonde eu for, o que eu fizer, eu vou ser a melhor. Eu vou chegar lá, tá? E eu vou trabalhar para isso e eu vou pagar o preço por isso. Então, toda vez que eu pensava em desistir, que eu chorava, que eu tinha vontade de ir embora, que o meu marido questionou isso, eu parava e pensava assim: aonde que eu decidi que eu vou chegar? Uhum. Eu quero ser reconhecida como uma ótima profissional. Eu quero ser uma pessoa de moda, Uhum. E o sabe? casamento acabou mesmo? E o casamento acabou, ele foi embora 2 semanas depois. A gente separou, super de boa, nem contei pra minha mãe, de medo dela. Depois ela descobriu. Mas bem difícil, né? Porque assim, eu sou de uma cidade do interior, né? E a mulher que se separa há 20 anos atrás, aí nós estava falando de 2003. Aham. E então, assim, era difícil, assim, as pessoas falavam, tinha um peso, né? E quando eu falo de pessoas falar, isso é uma dificuldade das mulheres da minha geração, Uhum. né? A gente cresceu preocupada com o que as pessoas acham, o que as A pessoas aceitação, pensam. né? A gente precisa pertencer a um grupo. E Uhum. quando você sai fora desse grupo, é como se você não fosse digna, você tivesse um defeito. E daí a gente faz, ou fazia, né, escolhas em detrimento de nós mesmos para pertencer. Isso. E foi uma coisa que tu não fez, né? É, Tu eu, eu, seguiu na eu, tua clareza. eu decidi assim, ó, eu vou pagar o preço Uhum. pelo que eu quero, por onde eu quero chegar. E assim foi, eu me separei, e aí foi muito difícil, Pamela, porque nessa época, assim, eu não casei com um príncipe encantado, né? E assim, a gente tinha em 4 anos uma casa, eu comprei um carro em 48 vezes, tinha pago 3 parcelas, e aí tinha que pagar aluguel. E então, assim, era um orçamento muito justo, e eu não podia voltar para casa dos meus pais. E foi muito difícil, assim. Eu lembro que eu ganhava R$ 1.245 e o meu custo era R$ 1.200. Nossa. E eu tinha que pagar a faculdade, né, então o meu orçamento, assim, sobrava R$ 45, sabe, para o combustível e para alimentação. Mas enfim, vamos lá, eu vou dar um jeito, qualquer coisa, eu já tinha um plano B, né? Se eu não der conta, eu atraso a faculdade, depois eu pago no final, refinancio, Uhum. tal, mas eu não vou parar, não vou desistir. Nisso, a empresa, eu recebi uma proposta, e olha só que loucura, né? Assim, eu estava no 2º ano de faculdade, e aí eu recebi uma proposta para daí trabalhar em Criciúma como estilista, numa fábrica de private label, tá? E aí eu fui. Disse, não, vou porque era a oportunidade da minha vida. E era bem legal, porque assim, ó, eu fui reconhecida nessa época por uma empresa que fornecia trabalho para mim, para a empresa que eu trabalhava. E eles me convidaram para trabalhar lá justamente porque eles viam que eu atuava em várias áreas, assim, que eu cuidava de toda a empresa. E aí, e isso gosto sempre de falar, Pamela, porque as pessoas hoje, elas são muito limitadas em fazer apenas aquilo que elas são contratadas. Uhum.
né? Enquanto que é muito importante hoje para o empreendedor, para quem tem um negócio, que as pessoas sejam proativas. Isso é uma característica de quem é empreendedor. Mesmo que tu empreenda com o dinheiro Uhum, dos outros, né? Passei é, anos empreendendo com o dinheiro dos outros, mas é aquela vontade de, tá, isso aqui dá para ser feito de uma outra forma, como é que eu consigo fazer mais, né? Isso não tem como isso. ensinar. Ou você tem isso, ou você treina isso, porque É, tem que despertar. Tem que é, ser essa vontade de fazer o algo a mais. e isso é uma porta que tu abre para oportunidades dentro da empresa. Porque às vezes as pessoas dizem, porque todo mundo cresce, eu não tenho oportunidade. Às vezes você não busca oportunidade. Uhum. Elas estão ali, só que tu estás sentada, tu não queres levantar para buscá-las. Sim. Né? Então, isso é bem importante, assim, né? Principalmente hoje a gente vê, né, assim, muita gente esperando um sucesso, um reconhecimento, mas não estão preparados para agir, né, para ter. Ou se apegando a discursos bem vitimistas, né? Do não posso, do não consigo, de não sou privilegiada em relação a isso, aquilo, e esquece que muitas coisas dependem de a gente, né, arregaçar É, a manguinha e fazer o que precisa ser feito. Não, e eu vou te falar, né? Então, assim, eu fui para Criciúma, olha só que loucura. Eu tinha 23 anos, né? Aí fazia faculdade, trabalhava o dia todo na fábrica, e aí fui para Criciúma para começar no private label com essa empresa. Aluguei um apartamento perto da empresa, e assim, e o meu salário não dava, faltava, dava lá, sobrava os R$ 45. E aí eu pensei, o que que eu vou fazer? Eu vou conseguir, eu vou pagar um preço, vai ser difícil, mas eu vou conseguir, porque é a minha oportunidade de ser estilista. E eu já era encarregada de fábrica, eu entendia de qualidade, entendia de costura, entendia de tudo. Agora eu quero ser estilista, eu quero desenhar, eu amava, né, criava, já fazia molde, já era modelista, e tal. E aí fui, e aí nessa época, Pamela, eu decidi, eu fiz uma meta, fiz um plano. Eu tenho 30 dias no mês, um miojo custava R$ 1. A minha cota é um miojo por dia, tá? E R$ 15 é pro combustível. Se não der, eu vou ter que, né, estique e puxa, também ia trabalhar a pé, tal. E fui. Não chorei, não contei pra ninguém. Fui lá quietinha, porque assim, ó, depois de 3 meses, se eu passasse no teste, aí eu tinha um aumento de salário. Uhum. E eu fui, não falei pra ninguém e fiz. Durante 30, assim, ó, acho que foi 60 dias, eu comi um miojo por dia, eu dividia o miojo meio-dia, sabe? Um pedaço meio-dia, um pedaço à noite. Uhum. Né? Então, assim, os meus colegas de trabalho perceberam aquilo, assim, e eu tenho um amigo que trabalha comigo até hoje, e ele dividia a comida dele comigo, né? Então, assim, não tinha nada errado. Uhum. Tipo assim, eu não era nem um pouco vítima disso. Isso foi uma condição que eu decidi passar para chegar onde eu queria. Uhum. E foi muito difícil, era ruim. Era, mas não tinha problema. Eu estava realizando um sonho, que era ser estilista, sabe? Estava começando a realizar um sonho. E eu fui e vesti a camisa da empresa, passei por isso, né, os meus colegas me ajudavam, aí eles percebiam que eu comia miojo todo dia, Jade, não, é porque eu gosto de miojo, adoro miojo, sou viciada em miojo, né, e aí o meu amigo dividia a marmita comigo, eu tinha uma outra menina também que às vezes dava uma parte da marmita e tal, tudo certo, eu trabalhava, ia para a faculdade. E é um período, né? Ele passa, né? Sim, eu sabia que ia passar, era assim, ó, para mim, assim, ó, não era um fardo, porque era uma ponte. Eu entendia como uma ponte para onde eu quisesse chegar. E aí, então se passou, né, aquele tempo, tal, e aí logo em seguida, assim, eu, né, aí consegui ganhar um pouco de aumento, dei uma atrasada na faculdade, fiz aquele rolo, tal, mas, né, consegui atravessar. Eu lembro que depois eu ganhei R$ 200 de aumento, eu já estava feliz, né, porque daí passei no teste. E assim, a empresa começou a crescer, né, eu montei uma equipe, eu era estilista, mas eu cuidava de tudo. Tá? Eu cuidava da produção, eu cuidava da qualidade, porque eu conhecia. E isso não era difícil para mim, era prazeroso. E a empresa começou a crescer bastante, e isso já era 2003, 2004. Na faculdade, né, e olha que legal a proatividade, né? Como a proatividade, quando ela te abre portas. No curso de moda, a gente tem uma matéria de costura.
E eu ajudava sempre a professora a costurar, a ensinar as minhas colegas de faculdade a costurar. E elas, então, assim, ajudava, facilitava, tal, né? Quando eu acabei em 2005 a minha faculdade, eu acabei em julho, me formava em setembro. Em agosto, a faculdade me chamou para dar aula de costura, sabe? Então, assim, antes de eu me formar, eu já estava dando aula, né, lá no curso da SATIC de moda, na parte de costura. Né? A Unisul me chamou, que daí uma professora me indicou na Unisul em Tubarão, e aí eu dava aula no curso de moda também em Tubarão. Então, e aí eu comecei, aí acabou a faculdade, eu continuei trabalhando, né, jamais pela vida financeira. Trabalhei 5 anos nessa empresa, a empresa cresceu muito, tá? E tudo em private. Tu sabe o que é private label, né? Sim, tu costura para uma marca específica, assim, uma grande multimarca ou não? Isso o private label, assim, hoje as principais marcas do Brasil, elas não têm mais o processo de produção. Então, o que ela faz? Existem empresas especialistas em private que elas fazem o processo completo. Então, marcas tipo lojistas, assim, Renner, C&A? Renner, C&A, Hering, Calvin Klein, Desarme, Farming, as principais marcas hoje, tá? As maiores marcas hoje do Brasil. Elas terceirizam tudo. Tem uma empresa, por exemplo, que ela começa, tá? Ela viaja para a Europa, faz pesquisa de moda, desenvolve uma coleção, leva no cliente, o cliente escolhe os produtos e ela compra. Aí essa empresa vem, compra tecido, corta, costura, lava, embala e entrega dentro do cabide, no pacotinho com preço. E ela só distribui. Isso é private label. E aí, então, eu fiquei nessa empresa e aí eu recebi uma proposta de uma outra empresa da região, muito grande, que estava vindo do Rio Grande do Sul para se instalar em Nova Veneza. E eles me fizeram uma proposta profissional para que eu fosse trabalhar lá. Isso 2008, 2009. E aí, fui. Tá? Fui trabalhar nessa empresa como diretora de produto e comercial. A empresa era um pouco maior da que eu estava trabalhando, produzia em torno de umas 100 mil peças mês. E aí fui assumir, né, como diretora de produto, como comercial, aí eu me desenvolvi além do estilo na área de vendas, né, que é eu que atendia os grandes clientes. E aí trabalhei 1 ano nessa empresa, tá? Trabalhei o ano 2009 inteiro nessa empresa. E aí, foi bem forte, sim, porque assim, ó, nessa empresa que eu comecei, eu era uma profissional muito respeitada. Porque eu comecei de baixo, comecei junto com a empresa, né? E quando eu fui para essa outra empresa, eu cheguei com um cargo de diretoria, assim, né? De gerência, grande escalão, de confiança do dono e tal. E eu tive muita dificuldade com a equipe. Muita dificuldade. Porque ainda não tinha confiança construída, né? Não tinha, e assim, e são pessoas, né? Então era alguém novo que chegou para roubar espaço de alguém que já estava ali há mais tempo. E aí eu fiquei 1 ano nessa empresa, trabalhei, e em 2010, tá? Eu comecei em 2009. Em 2010, no dia 5 de janeiro de 2010, dia do meu aniversário, tá? 5/1 de 2010, a empresa me demitiu. Fui demitida. Né? E aí, a profissional super cotada, professora, sabe? Estava desempregada. E um baque na autoestima ou não? Ainda assim tinha clareza? Um baque assim, ó, um baque, vou te falar assim, na profissional, na pessoa, na mulher, no ser humano, sabe? Assim, de não esperar isso. E porque eu me considerava, porque assim, ó, eu me considerava muito boa no que eu fazia. E eu fiz um trabalho fantástico nessa empresa. Eu peguei a empresa com problema de vendas, tá? Ela tinha capacidade de vender 150 mil, estava vendendo 60, e em 1 ano eu levei ela para 160 mil peças no final do ano, né? E eu fui demitida porque eu era cara, porque, sabe? Porque existe também uma politicagem, né?
E existia uma resistência da equipe de gerência, de gerente. E aí, uma das coisas, né, que a vida ensina, né, Pamela, é que quando tu entra numa organização, eu era muito focada no resultado. Uhum. E nessa empresa eu aprendi muito, assim, né, depois que eu fui demitida, né. Então, assim, e justamente essa clareza de resultado, porque eu entrei na empresa com foco de ser a melhor e resolver o problema da empresa. A empresa tinha uma dor, eu tinha que resolver aquele problema que era a venda e produto. E eu foquei naquilo e trabalhei arduamente para aquilo. E a demissão te deu a possibilidade de abrir a tua empresa? Foi a partir dali? Então, deixa eu te falar, né, e aí, então assim, quando eu fui demitida, né, passei 2 dias chorando, como toda mulher. Luto, né? Dois, Tem que passar. tipo, vou ter que me reinventar, e agora, o que eu fiz de errado? E aí, paguei o preço, e se lamentei, né, e tal. E aí nisso, claro, eu já tinha casado de novo, né, já estava no segundo casamento, e nesse meio tempo, e aí o meu marido virou para mim, ele não tinha nada a ver com a minha área, ele falou assim: "Ô Jade, tu não sabe costurar?" Eu disse: "Sei." "Tu não sabe desenhar?" "Sei." "Tu não sabe cortar?" "Sei." "Por que tu não monta uma empresa para ti?" Uhum. "Mas como? Eu não tenho dinheiro", né. Uhum. Aí ele assim: "Não, mas assim, ó, não tem dinheiro, mas é o seguinte, vende teu carro. Vamos, eu tenho um caminhão", ele é da logística, ele tinha um caminhão. "A gente refinancia o meu caminhão, a gente levanta uma grana e vamos começa um negócio. Só que o seguinte, tá, eu não quero saber porque não é da minha área, eu não sei nem Uhum. fazer nada disso aí. Mas vai tu e faz." Ousadia é do masculino, né? É. Às vezes a gente só precisa disso, de uma pessoa que diz, Não, ele me vai. encorajou, né. E aí eu disse: "Ai, não sei." Aí recebi várias propostas para trabalhar, mas assim, o mercado me pagava 30% do que eu ganhava, Pamela. E aí eu pensei assim: "Vou montar minha empresa. Vou montar um private label para mim, não é o que eu sei fazer?" Uhum. Peguei, chamei a minha equipe, tá, porque eu tinha uma equipe que eu trabalhava comigo lá na costura, eu levei para a primeira empresa, depois levei para a segunda empresa. Chamei eles, falei assim: "Olha, eu fui demitida, vocês estão tudo empregado, mas eu vou montar uma empresa para mim. E eu vou falar mais para vocês, tá, nós vamos montar uma empresa diferente das que nós passamos. Vocês querem vir trabalhar comigo? Não posso pagar o que vocês ganham, tem que ser um pouco menos, mas eu vou começar uma empresa." Uhum. Eles viraram para mim e falaram assim: "Jade, a gente acredita em ti, estamos contigo." Pediram demissão da empresa. 33 dias depois, dia 8 de fevereiro, tá, de 2010, eu comecei a Startex, tá. O private label, né, que é o que eu sabia fazer, que eu sei fazer, né, muito bem. E começamos em 8 funcionários, alugamos uma salinha, compramos uma mesa, uma fita métrica, rolo de tecido. Como se começa um negócio do zero? Uhum. 3 máquinas de costura, uma máquina de corte, tá, e muita coragem. Sim. E fé. E tem que conseguir o primeiro cliente daí, né? Pra E pagar, porque já tem um custo fixo, não é? Já sai nossa, com uma arrancada, já sai cheio de conta pra pagar, cheio de né? boleto, né, e faturamento zero. Mas tudo isso planejei, colocamos no papel e comecei, ó, eu tinha os contatos, né, porque eu era do comercial, eu Uhum. disse: "Vamos para o mercado." Começamos a empresa dia 8 de fevereiro, entregamos o primeiro pedido dia 20 de julho, comecei a vender, e assim, fomos trabalhando e a empresa foi assim, claro, foi muito difícil, né, Pamela. Uhum. Não é assim contando, né. Sim, e Mas nessa época tu ainda ia pra trás da máquina ou não mais? assim, eu ia para fazer peças de amostras para vender, mas para Uhum. grande produção não, porque a gente terceirizava. Sim. Mas assim, pé na estrada, eu era estilista, eu era dona, eu era modelista, eu era encarregada de produção. Quando que a Startex disse: "Não, agora ela é maior do que eu, já anda sozinha"? Olha, hoje ela já é maior que eu, assim. Mas assim, a gente montou, né, e assim, o começo e foi muito difícil, porque tu imagina, assim, num município pequeno, a empregada que foi pra rua, que virou
dona que Uhum. começou o negócio. São várias narrativas, né? É a mesma coisa das pessoas falando do ponto de vista. É a mesma coisa, como tu falou, assim, não existe credibilidade, as pessoas riem de ti, as pessoas, assim, elas riam, dizem: "Ah, vai fechar, vai quebrar já já, não vai dar em nada". Imagina, olha lá, imagina, não tem dinheiro, não tem crédito, não tem nada, vai ter, né. E ali, ó, tá, vendi meu carro, comprei um carro velho, tá. Comprei, sabe, peguei dinheiro emprestado. Meu marido refinanciou o caminhão, emprestou o dinheiro, a gente colocou ali. Mas aqui, ó, trabalhando, quietinha. Todo mundo que vinha me contar, que ria, eu baixava a cabeça e dizia assim, ó, tudo tem seu preço. Eu vou pagar o preço. Uhum. Eu vou pagar o preço. E foi, e a empresa foi crescendo e reinvestindo 100%. 100%. Em 2000 e bem engraçado assim, né, e assim, ó, a minha mãe morreu em 2007, antes de eu me tornar empresária, assim. E eu era o sonho da minha mãe, sabe, Pamela, assim, a minha mãe sonhava em ter um negócio. E então, assim, e eu consegui montar, né, a empresa, começar a crescer, e só que a minha mãe sempre foi uma pessoa de muita fé, Uhum. muita, muita, muita fé. E nesse meio tempo eu me converti, eu fui para a igreja, sabe, e eu comecei a buscar muito em Deus, né, essa força que tem dentro da gente, porque tu tens, assim, quando tu te torna empresária, né, porque antes eu tinha vontade de chegar lá, eu queria ser uma profissional reconhecida, eu alcancei isso, né, eu era uma funcionária muito bem paga na época, inclusive. Então, assim, só que quando tu vira empresária, tu tens um compromisso social muito grande. Uhum. E é isso tem Famílias dependem de ti. isso, e é uma responsabilidade, e aí tem um momento que tu olha assim: "Meu Deus, agora eu só queria ser agora é muito além disso", Sim. né, e eu pensava daquilo que eu profetizava na mesa: "Eu vou ter uma fábrica maior do que essa", e a minha fábrica já era maior que essa, tipo 6 anos depois, sabe. E aí, então assim, e eu busquei muito assim, de me encontrar com Deus, com essa força, com essa fé que Uhum. tem dentro de nós, né. E e numa né, e em contato, assim, com Deus, eu busquei muito isso, e isso me fortaleceu muito, né, para ajudar a atravessar esses momentos, assim, difíceis, né. E teve um momento, assim, que foi muito especial, né, em 2017, eu recebi uma profecia que eu ia receber que eu ia ter uma oportunidade muito grande e que Deus estava preparando um lugar, e a gente teve a oportunidade de comprar uma planta e foi 2 meses depois, a gente comprou uma planta de uma fábrica, linda, de Criciúma, que era com 8.000 metros de áreas construída, lavanderia, acabamento, costura, toda montada, que era a fábrica onde era a antiga Doping, Uhum. acho que tu lembra Sei. dessa marca. É um parque fabril lindo, assim, a gente comprou em 2017, e aí levamos a Startex para lá, e aí foi um momento, assim, que o mercado reconheceu a empresa, porque aí em 2017, Pamela, eu já era concorrente das empresas que me mandaram embora. Uhum. Eu já tinha 500 funcionários. Isso é, nossa, incrível, né? Eram 7 anos depois, sabe. Então, assim, eu já vendia em 2017 200.000 peças mês, Uhum. no private. E aí assim, 2017, 2018, Quando que tu virou mãe? foi em 2011. Depois, tu primeiro atingiu o teu objetivo, a tua clareza. É, assim, foi a primeira era a minha primeira clareza era ser uma profissional reconhecida, né. Uhum. E aí depois, assim, eu empreender e ser dona do meu próprio negócio foi assim, meio que a água bateu na bunda e eu aprendi a nadar, sabe, assim, né, por conta da demissão. Não estava no meu plano naquele momento. Eu queria Uhum. ser uma empresária, mas não estava no meus planos, assim. A demissão acelerou isso. E 1 ano depois eu descobri que estava grávida, né, eu montei a fábrica em 2010, 2011 eu fiquei grávida e ganhei ele em 2012. E e foi assim, não estava também preparada, Uhum. né, mas a gravidez já te ensina a ser mãe, né. Sim, a minha mãe fala isso, que a gente tem 9 meses para aprender a ser mãe. É isso, assim.
E ele já nasceu, assim, 10 dias depois, eu também já estava trabalhando. É. E estava tudo certo, não tinha nenhum problema. Sim, eu acho que os combinados a gente se culpa muito, né? É, Por mais que tu tenha tudo isso, né? Essa clareza, enfim, em algum momento, provavelmente, perdi isso, perdi aquilo, não tô tão presente, a gente tem que lidar com isso, né? Pra gente ter algumas coisas, a gente tem que abrir mão de outras. Se a gente quiser ser uma mãe integral, a gente não vai ter uma carreira. Se a gente quiser ter uma carreira, a gente vai. E ser mãe, a gente vai ter que lidar com algumas perdas, né? é. E ter essa consciência. Eu queria te perguntar, porque daí muda totalmente, né? Uhum. Lá no começo a gente fez um briefing, enfim, e toda a tua vida foi construída em cima da área têxtil, em cima da indústria, em cima, né? Uhum. Foi costureira, foi estilista e hoje Isso. empresária, e as tuas 3 empresas são no ramo da área têxtil, Isso, certo? que depois eu quero falar um pouquinho de como que nasceu a Pigmento, a Pé de Ameixa. E eu queria te perguntar da onde como começa a história com o futebol, que foi o que a gente começou lá. E a gente colocou que, não, tem uma história com futebol. Como assim? Mudou radicalmente daí a história. Isso, na verdade, assim, o futebol foi um desafio, né, paralelo, que aconteceu, inclusive, em 2017, quando eu estava mudando de empresa, porque... e assim, eu acho que o bacana disso, assim, é o exemplo, né, que eu quero trazer para a mesa, é justamente isso do desafio da mulher, né? Então, assim, a gente sabe que futebol é um meio totalmente masculino, né? A gente sabe que né, os Sim, das mulheres. grandes líderes são os homens, né, no meio do futebol. Em 2017, 2015, antes disso, o meu marido a gente sempre teve time de futebol da empresa, porque era o meu marido que curtia, tal, gostava de futebol. E eu, como boa esposa, sempre acompanhava, filho menino, né, ia para o campo com eles, tal. E aí a gente tinha um grupo de amigos, tal. E aí o futebol amador é muito forte, né? Na nossa região, Florianópolis também mas no sul muito. E aí a gente tinha um grupo de amigos e o time, que é o maior time de futebol amador hoje do estado de Santa Catarina, é o Metropolitano de Nova Veneza. É o Grêmio Esportivo Metropolitano. E aí o clube estava sem presidente. E aí eu tinha cabelo muito vermelho. O meu cabelo era da cor da minha roupa, tá? E aí todo mundo dizia, a Jade vai ser a presidente do Metropolitano, porque ela tem o cabelo vermelho, porque isso, que aquilo. E eu, capaz assim, né, brincava e tal. E aí era para ser meu marido. E aí nomearam lá que ia ser meu marido. E o meu marido, ele é a pessoa mais esperta do mundo, assim. Ele adora entrar na batalha e depois deixa eu. Não, nós vamos, mas só quem vai ser presidente é a Jade. Aí eu assim, tá, então vamos, eu gosto de desafio, vamos lá. Tá? Pegamos o clube final de 2016, 2017. E aí foi bem engraçado, assim, né? Porque, imagina, uma mulher de 1,50 m, tá? Não era de Nova Veneza. Nova Veneza é uma cidade extremamente italiana, que ainda fala dialeto, né? Uhum. E aí eu presidi o clube. Virou piada, né? Virou piada, assim, as pessoas riam, né? Faziam um pouco, diziam, agora o Metropolitano acaba, tal. Eu disse, não, então tá, vou fazer gestão. Eu não entendia muito de futebol, mas entendia de gestão. Então vamos lá. Vamos ver como que faz aqui, monta o time, isso e aquilo, tal. Implantei um sistema de gestão que eu trouxe todas as mulheres dos atletas para dentro do clube, para me ajudar na gestão. Porque a primeira estratégia que eu pensei, né, Pamela? Mulher ciumenta. Uhum. Né? Atleta de futebol, eu de presidente, meu marido lá, vai dar rolo, né? Uhum. Já vai ter uma ciumeira só. Eu vou trazer as mulheres para o meu lado. Tinha o time, os atletas, e tinha o grupo das mulheres. Tá? Gestão total. Trouxe elas para me ajudar. Tá? Pedi a ideia, a gente fazia grupo e tal. Foi incrível, assim, as pessoas... E todo mundo acabava, assim, não dando mais crédito para o clube, ficou de lado. E no primeiro ano, a gente disputou 4 títulos e nós ganhamos 3. No segundo ano, a gente disputou 4 títulos e eu ganhei os 4 títulos.
Daí começaram a te escutar. Não, foi incrível, assim, porque na história do clube, eu sou a única mulher e o único presidente que alcançou a marca de 6 títulos em 2 anos. Perdi apenas um. Uhum. E, assim, inclusive, eu tenho o título que é o Sul Brasileiro de Futebol Amador, que ganhamos em cima do São Paulo. E, então, assim, que é o único título que o clube tem nessa categoria, que foi eu que conquistei. Então, assim, foi muito legal, porque foi um desafio, falta de crédito. E hoje eu sou extremamente respeitada no meio, Uhum. sabe? Porque as pessoas reconheceram que uma mulher era capaz de dar resultado. Às vezes o que falta também, até na nossa geração, é um pouco isso, né? Tudo bem que você não acredite em mim, deixa os meus resultados falar por mim. Só que Isso. para isso, daí tu tem que assumir uma grande responsabilidade, que é de dar resultado, É. que é de trabalhar por isso, né? Pelo teu sonho, por fazer acontecer. Daí não é as pessoas te reconhecer, é o teu resultado te dar o teu mérito. Isso, porque às vezes as pessoas são muito preocupadas, né, em falar, né? Então, tipo, eu era muito desafiada às vezes quando tinha, a rádio chamava, a entrevista da TV e tal. Já de falava, não, não, não vou aparecer. Calma, não tenho nada para falar. O resultado vai falar por mim, Uhum. sabe? Porque as pessoas queriam, elas te provocavam, o meio te provoca. E Sim. assim, e nós como mulheres, assim, as mulheres desistem muito por isso. Uhum. Ou às vezes vai dizer, não, porque eu faço isso, faço aquilo. Mostra. Sim. É a atitude, é o resultado que fala mais por ti. Deixa os teus frutos, né, porque a É. gente acaba errando, assim, e consigo pensar com certeza na minha jornada que já errei nisso, Aham. de mostrar uma coisa que deveria estar velada, oculta, que os É. resultados poderiam falar, né, depois. É, e assim, ó, o principal, né, Pamela, assim, ó, a gente hoje, e principalmente a rede social, trouxe isso, porque, assim, enquanto o início, né, da minha vida profissional e como empresária, a gente não vivia com a rede social tão, tão presente na nossa vida como é hoje. Uhum. E ela traz um imediatismo. A gente tem uma necessidade de imediatismo, né? Então a gente vê muito assim hoje, né, a nova geração, tá lá no Instagram, eu quero para ontem, Uhum. né? Eu quero para amanhã, eu tenho que ser uma empresária de sucesso amanhã. Não, assim, ó, eu fui reconhecida como uma empresária que deu certo, Pamela, há 3 anos atrás, depois de 10 anos de Startex, sabe? Depois que eu montei a marca da Pigmento, que eu quero falar ainda Uhum. também. Então, assim, que as pessoas começaram a me reconhecer como uma mulher que deu certo. Sim. E a gente quer esse reconhecimento, que tem essa falsa narrativa, né? Vai pro digital, faz a sua mentoria e fica milionária. Isso do dia Aham. pra noite, assim. A gente não quer viver o processo, né? E o processo é lento e doloroso, Uhum. né? Como que tu montou a Pigmento, então, depois de Startex? Tá Isso. bombando. Então, assim, 2017, a Startec estava muito bem, a gente mudou de prédio, fomos para a fábrica nova. 2018, 2019, começou a dar uma crise política, greve dos caminhoneiros, aquele cenário tal. Estávamos muito bem. Eu não planejava ter uma marca, tá? E aí um dia a minha pastora chegou para mim e disse assim, ó, Deus me deu um sonho que eu fui no teu pavilhão e tinha muitos caminhões carregando roupa. E tinha caixa, saco preto, tinha muita coisa. E tinha lá, carregava, mas e tinha um nome grande, mas eu não conseguia ler. Disse, bom, pastor, eu não sei do que se trata. Uhum. Mas amém, né? Se é sonho, é de Deus, tá tudo certo. Ok, isso foi 2018. 2019, 2020, pandemia. O mundo parou, né? Uhum. 2020, nessa época eu tinha 500 funcionários já também, ainda, né, 500 pessoas. E aí, assim, uma das coisas que fez a Startex crescer muito, Pamela, foi sempre a gestão nossa de pessoas. Tá? Quando eu convidei as pessoas para fazer parte do meu time, de fazer uma empresa diferente, era fazer uma empresa voltada para
pessoas, para cuidar de pessoas. Uhum. Uma gestão diferente. E aí a gente foi, e aí quando chegou ali naquela confusão tal, chegou para mim uma lista para demissão de 60 funcionários. E aí eu tinha tenho uma mesa de centro na minha sala, e eu me ajoelhei naquela mesa, peguei uma Bíblia e disse assim, Deus, eu não cheguei até aqui para simplesmente mandar pessoas embora, pessoas que têm família, que dependem do trabalho, sabe? Assim, ó, eu não posso acreditar, sabe? Assim, Deus, assim, me dá uma estratégia, o que eu faço? E aí o Espírito Santo me falou assim, lembra que eu te falei de um sonho da pastora, assim, assim? Aí eu disse assim, Deus, mas eu vou montar uma marca agora, né? Porque eu entendi que aquilo era uma marca. E aí eu disse assim, eu vou montar. Chamei meu gerente e falei. Aí eu entendi, assim, sempre estudei bastante mercado, né? Uhum. Existe um corredor de multimarcas, tá? Para uma marca que tenha preço bom, que tenha um produto com qualidade, que é o que a gente faz no PL, tá? Eu vou montar uma marca de jeans. O que vocês acham? Coloquei meus gerentes, assim. O que vocês acham? Eles olharam para mim e falaram assim, Jade, se tu acha, a gente acredita em ti. Uhum. Então tá, eu vou ser estilista agora. Porque daí, essa época, eu já tenho uma equipe de estilista, tô só na gestão, né? Então tá, eu que vou criar a marca. Eu que vou criar o produto da marca. Fui lá pro showroom, montei uma coleção. Chamei um menino que eu conhecia, disse, ó, tu vai ser meu gerente de vendas, monta uma equipe. Tá? Aí ele assim, tá, quanto? Deu assim, olha, 20 pessoas, tá? Pra gente vender, eu vou produzir, vou cortar e vou produzir. E aí depois tu vai vender o que eu produzi, porque eu não posso deixar as pessoas, eu não posso mandar pessoas embora. Uhum. Né? Eu não posso demitir funcionários. E Deus disse para mim fazer, eu vou fazer. Tá? E aí eu fiz um propósito com Deus, Pamela. Não sei se tu tem fé. Muita. Eu me coloquei diante do Senhor e eu disse assim, Deus, eu vou montar uma marca. E assim, ó, é um direcionamento teu. Eu te prometo, tá? Que essa marca, ela vai nascer para fazer a diferença na vida das pessoas. Tudo que a gente ganhar nessa marca, a gente vai investir, tá? Em ações sociais, em ações que promovam, tá? E que eu possa ajudar outras pessoas. Tá, Deus? Então, assim, ó, eu coloco nas tuas mãos. E Deus me deu um versículo, tá? No sonho da minha pastora tinha esse versículo, esqueci de falar. Que era, tu, pois, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. E assim, Senhor, e a prova da minha aliança, todas as peças nossas vão ter essa frase na etiqueta. E aí a gente lançou a marca, Pamela, dia 29 de maio de 2020, no meio da loucura da pandemia. Bem no meio. Bem no meio. No Tá? comecinho, né? Que a gente achava que ia ser 1 mês, 2 meses. A gente acha, não, em junho a vida volta ao normal, imagina. né? E, guria, a gente lançou a marca dia 29 de maio, saímos para vender em julho. Foi incrível, Pamela, assim, a mão de Deus, tá? A gente vendeu na primeira coleção 60 mil peças. Tá? Segunda coleção, 100 mil peças. Uhum. Terceira coleção, 120 mil peças. Vende para lojista, pigmento. Para lojista no Brasil inteiro. Claro que crescemos, né? Uhum. Começamos com 20, hoje a gente tem 50 representantes no Brasil. Né? A marca está no 3º ano. Então, assim, tem uma estrutura hoje totalmente separada. É outro negócio, outra empresa. Emprega 40 pessoas diretas e 1.000 pessoas indiretas. Uhum. Tá? Que ela é uma operação mais terceirizada. Né? Então, assim, a marca entrou no mercado com propósito, né? E abençoada por Deus. Sim. Né? Eu digo que a marca que não foi eu, não é o meu produto, é a mão de Deus, né? Sobre um projeto que nasceu no momento de dificuldade. E, então, assim, ela está no mercado, está super bem, né? Tá cheia de desafio, né? Um bebezinho. Mas a gente está muito feliz, assim, né? E eu, claro, muito grata a Deus, porque eu tenho certeza que foi a mão dele. Eu também tenho. Porque a gente, às vezes, né,
principalmente nesse mundo digital e de tantas pessoas mostrando só uma parte da sua vida, às vezes elas têm medo, né, de dizer: "Cara, eu sou crente, eu creio que existe algo maior", então é um dos pilares, né, dá A para fé, ver né? É. que é um pilar teu, também é um meu. Eu acho que eu despertei muito mais com a maternidade. Eu sempre falo, as pessoas estão cansadas de me ouvir, que depois que o Pedro nasceu, eu tive uma certeza muito grande do amor de Deus, porque eu fico pensando que Deus olha pra gente e quantos milhares de anos ele tem, e a gente vive, sei lá, 100 anos no máximo aqui na Terra, e a gente deve ser para Deus igual o Pedro, que é o meu bebê, é para mim. Eu Aham. aceito qualquer erro, eu perdoo qualquer erro, O eu, amor, eu né? tolero, sabe? Porque eu amo tanto a ele. Então, quando veio o Pedro para mim, eu entendi um pouco, né, do amor Uhum. de Deus e tomei para mim, assim, sou Amém. filha Amém. amada, enfim. Filha do rei, né? E eu acho que essa clareza, né, que bom que a gente pôde trazer isso. São vários pilares, né? Quando a gente olha uma mulher que construiu, que não destruiu, que tem uma família, que não foi em detrimento, né? As Isso. coisas importantes continuam sendo as coisas importantes, né? São. Por mais que a gente tenha o negócio, a gente queira crescer, enfim, mas o que é a tua prioridade? É Deus, é a minha família. Essas são as coisas que eu não negocio. É. E depois tem o meu negócio. Quer dizer que eu seja mole com o meu negócio? Não, muito pelo contrário, né? É. Acho que Deus nos dá força aí para ser forte e seguir. Mas, enfim, eu acho que é uma história que tomara que muitas mulheres escutem e sejam inspiradas, porque de costureira para empresária, a questão não é esse salto Não. gigantesco, né? Mas é de como ter clareza, como ter um objetivo, como ter uma fé fortalecida, como ter valores inegociáveis, tudo isso, né? Tudo que É. tu foi contando e estava ali no meio da história, como isso era mais importante. É uma base forte, né, ô Uhum. Pamela. E eu digo assim, ó, que a minha família, com toda a humildade, né, que a gente, porque na minha casa nunca faltou comida na mesa, mas um pedaço de carne era dividido, assim, Uhum. sabe. E então, assim, isso nunca me fez menor, Sim. sabe, muito pelo contrário. Isso me ensinou, né, que eu precisava, crescer para dar uma oportunidade para as pessoas que estavam ao meu redor e para mim crescer. E então, assim, eu sei que hoje, né, eu estou aonde eu sonhei estar, tá. E então, assim, e eu pude trazer muita gente comigo, e até quero complementar com a história da Pé de Ameixa, que é uma terceira empresa que eu abri há 1 ano e meio, que é a minha irmã mais nova, ela trabalhava comigo desde a primeira empresa. E ela fez parte, ela veio comigo quando eu construí, né, a Startex, ela sempre foi meu braço direito, tal. E aí em 2021, final de 2021, ela virou pra mim e disse assim: "Jade, eu não quero mais, cansei". Ela cuidava de pessoas, ela cuidava da parte industrial, e ela disse assim pra mim, ó: "Jade, assim, eu cansei, não quero mais, eu não aguento mais. Eu não sei o que eu vou fazer, e se tu é minha irmã e se tu me ama, tu não pede pra me ficar". Nossa, imagina eu, né. Uhum. Aí eu fui orar, né, disse: "Meu Deus, o que que eu vou fazer, né, minha irmã". E assim, e para mim, assim, mais do que a profissional, era uma responsabilidade, Pamela, enquanto profissional que se dedicou uma vida para mim, né, tudo bem, ela é jovem, tem 35 anos, tal, e então assim, mas o que que ela ia fazer agora? Uhum. Né, ela ia lá para o mercado, que ela era irmã da concorrente das empresas que trabalham, era difícil para ela, né, vai abrir uma loja, tal. E aí, né, Deus virou para mim e falou assim: "Monta um negócio para ela", Uhum. né, e assim, ó, em forma de gratidão, e eu acho que justamente por esse amor que a gente tem como base, e de que quando tu conquista as coisas que Deus te permite, que tu luta com o suor do teu trabalho, assim, a gente tem que ser grato a Deus e a gente tem que compartilhar isso. Uhum. Porque quando a gente traz para as outras pessoas a oportunidade que a gente teve, é como se a gente validasse tudo que aconteceu com a gente. Uhum. E aí eu montei uma empresa, um private de tecido plano, e eu chamei a minha irmã e disse assim: "Olha, Fran, eu vou te dar 40% dessa empresa, tá? Como gratidão por tudo que tu fez por mim, tá? Tu vai ser uma empresária como tu sonhou, como eu sou,
Tu vai cuidar da empresa, tu vai tocar, tá? Eu vou estar por trás, né? Mas quem vai cuidar dela é tu. Tu que vai tocar ela, tu vai realizar teu sonho de ser empresária. Sabe? Então, assim, pra mim... aí as pessoas disseram pra mim, não, mas tu deu 40%, podia dar 10%. Mas não tem problema. Porque pra mim agora não faz mais diferença se é 40, se é 20, se é 30. Mas olha o que eu tô fazendo pra ela. Sim. E a gente não consegue dar nada que a gente não recebeu antes, né? Isso, então assim, ó, quando a gente entende, né, que eu queria falar desse amor de Deus, desse amor pelo próximo, de entender que a gente faz nessa vida, que a nossa passagem por aqui está muito ligada em amar a nós primeiro e depois os outros. E depois os outros. Que é como a ti, né? Como a ti mesmo, né? Então, assim, tu consegue conquistar e dividir não te faz menor. Te faz muito bem, né? Então, assim, o amor de Deus, né? Ter Deus, saber onde tu quer chegar, isso é o primeiro caminho, é o primeiro passo e é o que tem que estar todos os dias junto contigo. Tu não pode esquecer nem um dia disso. Né? Porque, assim, o que eu conquistei hoje não garante amanhã. Todo dia eu tenho que me reinventar. A gente vive, né? Aí agora a gente fala de inteligência artificial e as receitas se multiplicam para muitas coisas. Mas quando nós falamos de pessoas, de gestão, todo dia tem que ser uma receita nova. É que daí tu também vive baseada numa coisa diferente, né? Que é um propósito. Que não é só o dinheiro pelo dinheiro. O dinheiro é só uma ferramenta que tu usa. Não é que ele não é importante. Ele é importante pro fim dele. Ele né? é importante, mas não é tudo. Não é a coisa que a gente mais valoriza ou prioriza na vida. Que é uma coisa que as pessoas confundem, né? Quando vê uma empresária que se dedica, que entrega o seu melhor, como se ela fosse aquilo. Na realidade, não. Ela talvez só entenda qual é o valor do dinheiro real. Jade, eu vou te dizer que a gente fez um baita de um episódio e eu passei de todos os horários. Eu já vi que a gente estourou o tempo, né? Mas eu quero te agradecer muito pela entrega, pela sinceridade, pelo coração aberto, por tu ter acreditado na gente quando a gente conversou naquela primeira vez. Eu tenho certeza que, com certeza, que as mulheres vão ver em ti um grande exemplo. E mais do que um exemplo, tu tá dando uma grande chance para elas, que é de participar aí do prêmio. Com a tua ajuda, com certeza a gente vai fazer um evento muito lindo. Com certeza, e para mim é uma honra, né, Pamela? Quando e cumpre o propósito da Pigmento. É isso aí, e justamente por isso que eu estou aqui, né? Eu vi o projeto de vocês, achei muito lindo e estou à disposição, né, para poder somar e ajudar mulheres, né, que como eu, né, não acreditaram no momento, mas quando olharam para dentro de si, né, acreditem que é possível. Porque se foi possível para mim, é possível para todas. E vocês vão ver ela no dia do evento. Isso aí, estarei lá. Então tá, Jade, muito obrigada e até um próximo podcast. Até mais.